Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Nepomuceno. E aí, Lucas, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Elástico Mental. Nessa época de pandemia eu tenho evitado falar que está tudo bem, porque não está tudo bem, né? As coisas estão cada vez mais complicadas nesse nosso país. Porém, Guilherme, isso não me deixar de sentir outras coisas que me fazem bem também. Por exemplo, o gabarito da nossa convidada de hoje aqui, né? Um momento marcante para o Elástico Mental. Muito honrado por fazer parte deste grande podcast, porque temos uma convidada que vai mudar aqui os paradigmas dessa história. Estamos muito animados de fazer esse episódio com Carolina Larriera, que muita gente não conhece e que eu vou deixar você, Guilherme, ter a honra de apresentá-la aqui. Às vezes a pessoa conhece e não sabe que conhece, Guilherme, também. Mas depois desse podcast, tenho certeza que as pessoas vão conhecer e se encantar pela história dessa grande Argentina. O que eu posso dizer é o seguinte, nossa convidada de hoje, ela é não só argentina, Lucas, como de Bahia Blanca, a terra que deu ao mundo Manu Ginóbili. Mora no Brasil, mas ela pode também, como poucos, se intitular cidadã do mundo. Fez mestrado em Harvard, foi trabalhar em Wall Street. E ela percebeu que a vida poderia ser mais do que isso, e foi. Ela viu um país nascer diante dos seus olhos, sobreviveu a um atentado terrorista em Bagdá, e olha só, foi interpretada no cinema por Ana de Armas, no filme Sérgio, disponível na Netflix. Você pode procurar aí, tá disponível aí já faz um mês, 2 meses já. Uma história única que nós estamos muito entusiasmados em conhecer um pouco mais aqui. Carolina Larriera, que honra tê-la conosco, tudo bem? Tudo bem, Guilherme, tudo bem, Lucas. Muito feliz de estar aqui com vocês, de ter sido convidada para este podcast com pessoas tão importantes como vocês. E, bom, e ter um pouquinho a oportunidade de contar um pouquinho, talvez, da minha história, da história de Sérgio, um brasileiro com muito orgulho de ser brasileiro e que talvez dessa forma a gente consegue mantê-lo vivo na nossa memória e no legado dele. Guilherme, o que você contou pra Carolina pra ela pensar que a gente é importante? Lucas, a mulher é muito treinada na diplomacia, então ela... Ô Lucas, eu acho que a gente não pode começar sem perguntar como é que é isso de ser de Bahia Blanca, terra do basquete, e ir parar em Harvard e depois na ONU. Como é que foi essa trajetória aí, Carolina? Eu sou de Bahia Blanca, é verdade. Ninguém conhece onde está Bahia Blanca no mapa, mas eu conheço e fiquei assim satisfatoriamente surpreendida de que vocês também conhecem a minha cidade. Bahia Blanca é uma cidade, olha, deve ser talvez a 4ª cidade da Argentina. É a capital do basquete, é conhecida por isso. E, bom, minha família é de lá, eles foram uma antiga família de lá, está desde 1850, em Bahia Blanca, todos continuam lá. Sim, eu gosto de dizer que o meu foi assim um one stop, como se diz em inglês, só um salto. Eu dei o salto de Bahia Blanca a Nova York, que foi assim meio chocante, mas depois eu tive outros choques mais na frente na minha vida, então também não foi tão ruim assim. Na verdade, eu sempre fui muito curiosa. Eu fui educada de uma forma de não acreditar que nunca sabia de nada e manter sempre esse espírito inquisitivo de sempre querer saber mais. E eu fui educada dessa forma e eu acho que, bom, tentando de ver os desafios como oportunidades, e aos 18 anos eu fiz o último
ano do segundo grau na Argentina, em Bahia Blanca, aliás. Na verdade, eu fiz o último ano, eu fiz as provas durante o verão. Então, eu poupei de ter que fazer o último ano do segundo grau. E minha mãe, de presente, assim, por ter feito esse esforço durante o verão, ela me deu de presente uma viagem para os Estados Unidos e o ano livre, né, para eu fazer o que eu queria. Fui a visitar uma prima que morava em Nova York e ia fazer um curso de inglês. Na verdade, eu já falava inglês, mas fui aperfeiçoar o meu inglês. E, bom, aí meio que começou. Eu sempre falo que a minha vida é uma vida, assim, de alguém comum que ficou diante de alguns eventos extraordinários. Mas sempre com responsabilidade, com curiosidade e com interesse de explorar tudo o que estava ao meu redor e sem medo, com confiança. E para frente com confiança. E eu acho que com isso eu me identifiquei muito com um brasileiro cuja família vinha, que ele era do Rio, mas cuja família vinha, talvez não de Bahia Blanca, mas da Bahia, que foi o Sérgio Vieira de Mello, que eu conheci no Timor-Leste. E então isso. Mas, Carolina, você fala que a sua vida é uma vida comum, mas de cara você disse que terminou a escola um ano antes e a gente sabe que você entrou em Harvard no meio das férias. Foi fazer férias e de repente estava em Harvard. Você não vai escapar daqui sem explicar como é que você fez isso, como é que você conseguiu dar esse grande golpe em Harvard, na sua mãe e todo mundo, que você vai fazer um curso de inglês e de repente é economista de Harvard. Não, na verdade, eu comecei com uma universidade que não é tão renomeada como Harvard, com a Universidade da Cidade de Nova York. E depois, mais tarde, eu fui a fazer mestrado em Harvard. Eu acho que as pessoas de Harvard é um lugar incrível. É um lugar realmente incrível. Eu conheci lá as pessoas mais incríveis da minha vida. Eu partilhei uma sala de aula sentada por um lado de um príncipe da Malásia e por outro lado de um angolano que acabava de passar 30 anos como preso político e que acabava de ser libertado um ano antes. Então, é uma universidade que tem realmente esses opostos interessantíssimos de que o ensino é maravilhoso, mas as pessoas que assistem lá, são pessoas que têm conhecimentos e experiências de vida interessantíssimas. E eu realmente me sinto muito, muito afortunada por ter tido a oportunidade de desmistificar esse lugar e por ter podido ter acesso a esse lugar. Mas eu comecei a minha carreira também de uma forma muito simples. Eu, como eu contei para vocês, eu fui para Nova York, Bahia Blanca, Nova York, one stop, só um passo. E a primeira questão que eu tive é que eu, como qualquer jovem, não estar muito certa de qual era a minha vocação, qual era a carreira que eu queria continuar na minha vida. E a primeira questão que eu tive que resolver era a questão econômica. Então, eu pensei, bom, que deveria estudar? E aqui estou com problemas econômicos que tenho que resolver. Como é que... então eu vou estudar economia. Então aí foi que eu resolvi que Nova York, que na verdade é a capital mundial das finanças,
o caminho natural para qualquer que está lá é realmente, primeiro, se insertar no mundo das finanças através de estudar justamente os princípios que são através de estudar uma carreira em economia e finanças. E foi isso o que me pareceu mais natural e normal e que veio mais rápido, apenas para poder resolver umas questões práticas de como gerenciar as minhas finanças e como sobreviver, como qualquer estudante sobrevive, que sempre, sabe, com grandes dificuldades. E assim que comecei, então. Eu gostaria de dizer que eu tinha 5 anos e eu sonhava com ser economista, mas não, a resposta é mais pragmática. Carolina, a maior parte das pessoas que trabalha nesse ramo, que trabalha na diplomacia, que trabalha na resolução de conflitos, na economia e desenvolvimento, com intervenção das Nações Unidas ou outros organismos internacionais, tem a trajetória dessas que você até fez brincadeira, assim, de desde criança eu queria isso, meu pai morou em 18 países, nós falamos 14 idiomas, ou tem bastante gente também como você, que as coisas vão se encaminhando, você encontra um lugar, acha que vai dar certo e acaba criando. Como é que você vê esse perfil, assim? Olha, eu acho que é verdade o que você fala, Guilherme, que tem esses perfis, que os pais foram diplomatas e que então existe esse mandato familiar de continuar essa tradição, isso existe. Mas não é eu acho que talvez o perfil mais interessante é aquele outro que vai propondo e depois, de alguma forma, encontrando o seu caminho. Eu acho que uma pessoa que tenho grande estima, que foi um grande mentor meu, uma vez falou para mim que existem pessoas que a oportunidade passa pela frente e que não conseguem enxergar. Mas existem outras que, quando a oportunidade passa, em seguida avisam. E eu acho que essa é uma grande capacidade, porque nós o tempo todo temos oportunidades que se apresentam. E temos que ter os olhos bem abertos e estar bem preparados, porque as oportunidades estão ali, estão presentes. Será que nós temos a coragem de colher essas oportunidades? Olha, também eu quero dizer que as oportunidades também trazem sacrifícios, porque escolher um caminho significa sacrificar outro. Então, esse sacrifício tem a ver com ter flexibilidade, ser responsável pelas nossas escolhas e também saber que escolher um caminho significa renegar de fazer outro. E só você vai saber se o caminho que você escolheu foi o certo quando você, lá no futuro, olha para trás. E aí se deu conta o que aconteceu e por que foi a sua vida dessa forma. Então, eu estudei muito lideranças e eu trabalho até disso também. Eu acredito que eu não sei, mas nunca funcionou comigo isso de colocar um objetivo e ir correr atrás desse objetivo e atingir esse objetivo. Eu sempre coloquei um ponto norteador e depois eu acabei fazendo algo que me deu muita satisfação, mas que não era esse objetivo que eu tinha alguma vez escrito numa caderneta ou que eu tinha escrito, mas que no final, olhando para trás, fez tudo sentido e era o certo que eu tinha que fazer. Um dos caminhos que você sacrificou, Carolina, é Wall Street, né? E assim, basta dizer esse nome, muita gente já saliva, né? Assim, as pessoas, principalmente mais gananciosas ou ambiciosas, digamos assim,
como é esse mundo de Wall Street? Você esteve quanto tempo envolvida nele? O que te fez te afastar? Ou, primeiro, como é que você foi parar lá, né? Me conta um pouquinho dessa trajetória, porque não é muita gente que tem essa chance que deixa passar, né? E assim, você depois disso vai para um caminho que é completamente diferente, né? Então, você pode me contar um pouco dessa experiência Claro, geral? O que Lucas. você sentiu? O que você achou? Porque acho que é algo que envolve muito imaginário popular também, né? Wall Street, você pensa que quem tá lá pronto, tá com a vida feita. E não deve ser assim, né? Eu acho que no imaginário popular, Wall Street parece ser assim, incrível e maravilhoso, mas que é um lugar também para aqueles que acham que o poder econômico é tudo, talvez seja o lugar. E talvez eu no começo, pela conjunção do fato de que eu estava morando em Nova York, que Nova York é a capital financeira do mundo, que Wall Street era esse lugar renomado. Eu fiquei atraída eu achei esse lugar um lugar muito, muito atraente. Até também porque as pessoas que trabalham lá são pessoas que você distingue andando pela rua. Existe toda uma série de códigos, desde a forma de vestir, até a forma de falar, até a forma de se mexer, posturalmente. Você distingue claramente quem trabalha no mercado financeiro de quem trabalha em outros mercados. E no começo eu queria ser parte. Eu também queria. Eu quero provar, eu quero sentir esse sabor. E então, quando eu comecei, através de... Quando eu era estudante e estava estudando finanças e economia, um dos meus professores era diretor de pesquisa de uma grande firma em Wall Street. E ele me convidou para a mim e a outro companheiro meu para trabalhar com ele. E aí é que eu tive então a oportunidade de começar lá. E então o lado A é talvez aquele que a gente observa nos filmes. Tem um filme recente, O Lobo de Wall Street. Tem outro filme dos anos 80 com Charlie Sheen, chamado Wall Street. Sim. Tem vários filmes que glamorizam esse mundo. E eu estava atraída a esse mundo. Quando eu entrei, eu vi a realidade, que primeiro dedicação total, que eu sempre soube, qualquer trabalho em Nova York precisa de dedicação total. 24 horas, muita dedicação e muita concorrência. Também eu vi que se precisavam certos códigos e era desafiante também para uma mulher. Para vocês terem uma ideia, Guilherme e Lucas, a mulher, para entrar nesse campo, nesse mundo, tem que aprender a falar uma certa linguagem. Essa linguagem não tem a ver com o inglês, não tem a ver com conhecimentos de inglês, tem a ver com saber falar certa linguagem que as pessoas, de relacionamento. Sim. Por exemplo, eu me lembro que eu passava os fins de semana assistindo os jogos de beisebol, porque muitas vezes para eu poder me relacionar com os colegas, eu tinha que saber de beisebol. Então, a partir de saber os resultados dos jogos de beisebol, eu então podia poder partir para outros assuntos que eram importantes.
E, na verdade, eu me desencantei, porque eu acho que eu tinha a ambição de mais cultura, de mais... Sem querer tirar abaixo as pessoas que se dedicam à finança. Acho que eles não estão ouvindo a gente não, Carolina. Você está muito ocupado ganhando dinheiro nesse momento. Não, e claro, só que tem uma vida muito intensa, muito curta e muito unidimensional. O objetivo é o dinheiro. E eu já tinha feito muitos sacrifícios na minha vida. Eu estava longe da minha família, eu estava numa cidade sozinha, eu era uma estrangeira, eu tinha tido que aprender uma nova língua, eu era uma mulher. Então eu achei que eu queria algo mais profundo. Eu precisava de algo mais que mexesse no meu espírito. E eu me dei conta de que a parte da ambição de grana, por dizer de alguma forma, não era suficiente. Era bom, mas também tinha um limite. Não era o que eu realmente aspirava. Eu entendia, eu compreendia e eu respeito as pessoas que escolhem esse caminho. E eu tenho amigos que escolheram esse caminho. Aliás, amigos que eu converso muito pouco porque eles não têm tempo de conversar comigo. Mas eu acho que eu priorizei a parte humana. Eu me dei conta que eu precisava, eu tinha necessidade de fazer uma atividade que eu me dedicasse 24 horas, mas que tivesse, que eu transformasse a vida dos outros. E que não ia ser através do trabalho de Wall Street, nem do trabalho de gerenciar os aspectos financeiros de clientes. Eu já tinha percorrido um caminho que eu sentia, eu tinha essa intuição de que não era por ali. E por acaso, no caminho ao meu trabalho, quando eu ia andando, eu passava pelo prédio das Nações Unidas, que é um prédio grande, muito bonito, azul. E eu, cada vez que eu passava no caminho do meu trabalho no Wall Street, eu ficava olhando as pessoas que entravam e, sabe, que eram vestimentas coloridas, rostos diferentes, com uma grande variedade de sotaques e de vestimentas. Aí eu fiquei de novo curiosa sobre como era esse mundo. Eu me lembro que eu pedi a meu chefe de trocar um dia da semana e trabalhar o fim de semana para um dia começar a trabalhar como voluntária. E uma vez por semana eu trabalhava como voluntária nas Nações Unidas, porque tinha um programa de voluntários e sei lá. E depois eu continuava trabalhando no meu trabalho, que pagava muito bem e que era 24 horas e que falava sobre beisebol o dia inteiro. E até que chegou um momento que eu senti que eu precisava trocar, que surgiu uma oportunidade no Departamento de Informação e Comunicação nas Nações Unidas. E aí eu resolvi que era um momento em que eu ia que valia a pena fazer a experimentação e que se dava errado eu sempre podia voltar para o mercado financeiro. O mercado financeiro ia continuar lá, no entanto eu podia experimentar algo diferente. Nessa búsqueda da minha própria identidade e búsqueda de experiências diferentes para encontrar o meu caminho, para saber qual era realmente o meu caminho.
de novo, o caminho de Wall Street tinha sido motivado pela necessidade, e já com um colchão pequenininho, mas um pequeno colchão financeiro, eu achei que valia a pena experimentar esse outro lado que ficava no meu caminho, até predestinado, por dizer de alguma forma. E então a oportunidade não apareceu no Departamento de Economia da ONU, mas no Departamento de Comunicação e Informação. E então eu comecei a trabalhar lá. Aconteceu lá que parte do trabalho que eu fazia sobre disseminação do trabalho da ONU tinha a ver com explicar a jornalistas e a ONGs sobre as missões de paz que as Nações Unidas implementava em lugares de guerra. E então eu precisava compilar a informação e apresentar para terceiros. E eu me lembro muito bem que as pessoas ficavam maravilhadas por esse maravilhoso trabalho das Nações Unidas. E olhavam para mim e os olhos brilhavam. E depois de eu fazer as apresentações, eles me cumprimentavam pelo maravilhoso trabalho que eu fazia. Mas aí eu falava para eles, mas não sou eu. São as pessoas que estão lá, eu sou apenas a ponte. Eu sou apenas uma comunicadora nesta cidade cinza, cheia de prédios, mas eu não faço nada, eu apenas falo. Que ano foi isso, Carolina? Olha, isso foi... Deixa ver, isso foi no ano 97. 97. E você ficou nesse departamento de comunicação quanto tempo? Eu fiquei nesse departamento de comunicação até o ano 99. 99. Que é quando aparece o Timor-Leste na sua vida, é isso? Exatamente. Uhum. E essa jornada aí, já ouvi você contando que, na verdade, você achou que estava sendo testada para ir para o Kosovo, não é isso? E aí, acabou que, na verdade, você foi parar no Timor-Leste. Como é que é isso? Primeiro, né? Como é que você estava no mercado financeiro, esses lugares, imagino que não estão na agenda do mercado financeiro. A gente sempre brinca aqui, nos Estados Unidos eles fazem muito aquele teste do mapa, né, e fala ponte tal lugar no mapa, e eles nunca sabem onde é lugar nenhum, né? Então eu imagino que o Kosovo, o Timor-Leste, certamente não estava na agenda do debate ali do cotidiano. E de repente você está se preparando para ir para regiões distantes culturalmente, assim, do seu dia a dia. E como é que foi isso? Conta um pouco pra gente como é que é esse processo, como é que é essa transição. E aí, finalmente, né, o campo em si. Interessante que você coloque isso, Guilherme, porque me faz lembrar de um elemento bem importante, que eu acho que foi crucial para o sucesso de Timor-Leste, para o sucesso da transição de criar um país independente, como foi o nosso trabalho lá no Timor-Leste. O elemento fundamental foi que ninguém sabia realmente onde estava o Timor-Leste. E ninguém realmente dava bola para o Timor-Leste, porque estava lá longe. E talvez, então, isso facilitou que a gente fizesse vários testes, vários testes que, como a gente não tinha um manual de o que ia dar certo e o que ia errado, a gente podia errar e quando errava, então corrigia rapidamente, sem ter alguém colocando uma lupa e nos criticando. Então a gente conseguiu ter muita flexibilidade porque estava meio
sabe, na periferia do olhar do mundo. E isso, na verdade, acabou sendo o que parecia no começo, parecia algo ruim, acabou sendo algo muito positivo. Acabou sendo muito positivo. E de verdade, no ano 99, quando eu queria muito ir para Kosovo, eu queria realmente... Os jornais só falavam de Kosovo, da guerra de Kosovo. Kosovo ficava na Europa, era o centro do mundo, todo mundo queria estar lá. Timor-Leste, ninguém sabia onde ficava no mapa, não era uma notícia. E, inacreditavelmente, 3 anos mais tarde, acabou sendo a história de sucesso. E Kosovo não. De novo, a gente não sabe no começo. A gente às vezes se deslumbra por aquilo que brilha mais, mas talvez o mais interessante fica em aquela outra coisa que não brilha tanto e que ninguém presta atenção, mas que acaba sendo o lugar mais que traz mais satisfação, que te traz mais felicidade, mas que no começo não parece. No começo não parece. No filme, a gente não quer falar muito do filme aqui, porque vai ter muita gente que não assistiu ainda o filme, a gente não quer dar spoiler e tudo, mas algumas coisas a gente vai tocar aqui. E uma das coisas do filme que me chamou muita atenção é que Timor-Leste parece muito lindo, né? No meio do momento que vocês chegaram lá, você chegou, acho que antes do Sérgio, não foi? Ou foi na mesma época? Chegamos na mesma época, só que a gente não se conheceu imediatamente. Mas chegamos na mesma época, sim. Mas imagino que tenha sido num momento assim de muita tensão, de muito conflito, né? Ainda, eu queria que você me contasse pra gente aqui como é que foi a chegada, né? Você vinha de Wall Street, depois de um trabalho no ar-condicionado em Nova York, e de repente você tá no Timor-Leste no meio de uma guerra, né? De uma guerra civil, de um massacre. E... é bonito daquele jeito, Timor-Leste? É estonteante pra mim no filme. E segundo, como é que foi assim, essa transição pra você? Você queria estar no mundo real, mas quando você chegou no mundo real, você ficou com vontade de voltar? A realidade foi demasiado chocante. Sim, em realidade, sim. Tua primeira pergunta, Lucas. Realmente Timor é um lugar estonteante, sobretudo porque as pessoas lá têm um anjo, têm uma ingenuidade que é muito comovedora, que comove as pessoas. O Timor-Leste é um lugar tropical, com chuva, com sol, com praias, e com um povo muito sofrido. Um povo numa ilha, na verdade, a metade de uma ilha, que sofreu muito, muito, muito. Para ter uma ideia, 1/3 da população foi dizimada, foi assassinada durante a ocupação indonésia. Então, você não vai se encontrar com ninguém que não teve pelo menos um parente, um familiar cercano morto durante esses 25 anos de ocupação pela força, depois da retirada da colônia portuguesa. E então existe por esse lado essa beleza natural da natureza que se impõe em seus cores e seu mar e sua água translúcida, e ao mesmo tempo a contracara que é esse sofrimento das pessoas que vieram de forma violenta morrer a seus parentes, mas que
durante um quarto de século lutaram pela própria identidade, através de conseguir sua independência. Eles se sentiam que tinham uma identidade portuguesa e nunca desistiram de lutar por essa identidade portuguesa. Eles resistiram. Para responder a tua segunda pergunta, quando eu cheguei lá, quando nós chegamos lá, eu me lembro muito bem que sabe, essa chuva torrencial, que, sabe, que parece que o céu abre, cai água, e que de repente, sabe, eu não estava acostumada a essa chuva em Nova York, não chove desse jeito. E que de repente para, e aí sai o sol, e de repente que as pessoas que tinham... então, eu cheguei muito cedo, depois de que tinha sido resolvido o referendo, os timorenses votaram para a independência, os indonésios destruíram e acabaram com tudo, porque, como passando a mensagem de vocês querem ser independentes, vamos a mostrar a vocês qual é o verdadeiro preço da independência. Então, antes de saírem, os indonésios queimaram casas, mataram pessoas e saíram. E aí é que nós chegamos, aí é que eu cheguei. Então, eu me lembro quando eu cheguei com essa chuva e sai o sol, e de repente que tinha pessoas escondidas, sabe, no mato, descendo das montanhas, e meio como que enxergando para ver quem são essas pessoas que estão lá, quem, sabe, estão falando que a ONU vem, essas pessoas são da ONU, dá para confiar em essas pessoas? O que eles realmente querem fazer? Eles falam que querem, que nos vão ajudar a construir a paz, mas como é realmente isso? Então, existia um pouco de receio misturado com ingenuidade, mas o receio existia sim. Mas para um povo tão sofrido, esse povo também queria acreditar que a ajuda estava verdadeiramente chegando de vez. E eu vou partilhar com vocês uma historinha que realmente pertence ao Sérgio, né? Que ele me contou, que eu acho que é muito ilustrativa também da chegada ao Timor. E essa historinha é que quando a ONU resolveu que ia enviar uma missão de paz para Timor-Leste, depois da destruição que aconteceu depois do referendo que resolveu dar a independência ao território, o Conselho de Segurança em Nova York, com todos os embaixadores dos países mais poderosos do planeta, decidiram que iam colocar a responsabilidade e a autoridade de levar à frente e liderar a transição na investidura de um representante especial do secretário-geral da ONU, e essa investidura ia ficar no corpo deste brasileiro, Sérgio Vieira de Mello, que ao Conselho de Segurança das Nações Unidas reunida em sessão solene e enviada para lá. Então, Sérgio, investido com todos os poderes destes países, sobe no avião e chega no território de Timor-Leste. E Sérgio, segundo a resolução do Conselho de Segurança número blá 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 blá, que dava a ele poderes totais
executivos, legislativos y judiciais, desce do avião, esperando, naturalmente, como grande embaixador, o tapete vermelho, esperando a ele para fazer as honras, como de acordo aos poderes que o Conselho de Segurança tinha otorgado ele em sessão solene em Nova York. E quando desce, encontra-se que realmente não tinha ninguém esperando a ele chegar. E que, na verdade, os guerrilheiros que durante 30 anos tinham lutado pela independência do território realmente não estavam nem aí sobre essa decisão do Conselho de Segurança de Nova York dos Países Poderosos. E quando Sérgio desce do avião e não tem nenhuma comitiva esperando ele, a primeira coisa que ele pergunta é para se informar onde é que pode se encontrar com os líderes locais. E alguém escondido lá num canto diz: olha, sim, o líder rebelde, Xanana Guzmão, seguramente, se você pede, ele pode te receber, só que precisa ir até lá. E ele está acantonado lá em cima na montanha. E precisa pegar a estrada, são 100 quilômetros numa estrada acima da montanha, e ele não vai vir até aqui para recebê-lo. Você precisa ir até lá. E bom, e foi isso que Sérgio fez. Aí ele pegou o helicóptero e foi. Não tinha helicóptero. Não tinha, era de carro. Acho que teria sido muito perigoso ir de helicóptero, porque os rebeldes seguramente iam estar com muito receio de alguém descendo de helicóptero. Não era uma boa ideia. Você tá fora dessa aí, Lucas. Você não pode atuar em áreas assim, não. Eu só ando de helicóptero. Já não ia dar certo, tá vendo aí? Ô, Carolina, quando a gente fala, assim, o jeito que a mídia fala de política internacional, claro que não dá pra dizer a mídia, porque tem tanta gente diferente, tanta gente fazendo tanta coisa, mas vamos dizer assim, o modo geral como a gente viu ao longo da história a mídia tratando de conflitos internacionais, e acho que até uma área que é da academia, das relações internacionais, também tem um pouco disso, de tratar as nações, os estados nacionais, a política, às vezes até como coisas muito fechadas, né? Como uma coisa muito bem acabada naquilo mesmo. Então fala o Timor-Leste, a classe, o grupo político, o partido, coisas que às vezes são fechadas. E quando você vai trazendo essas histórias, a gente vai vendo tanta nuance, tanta sinuosidade, que a impressão que dá é que em situações reais a gente vai, claro que evidentemente, prestar muita atenção na história, no que a política nos ensina, nos métodos, mas também tem um quê de sensibilidade para cada situação que parece ser bem central. Não tem um pouco disso? Assim? Eu acho, Guilherme, que você tem toda a razão. Que é fácil olhar para trás e depois descrever os pontos de como é que foi. Mas quando você tem esse desafio na frente, você precisa estar bem ligado para entender, sobretudo, não quem você é, entender, sobretudo, o que você representa para os outros. E a partir de ali, você, então, começar a explicar quem você é. Porque existe um gap, né? Existe uma diferença entre quem você acha que você é e o que você representa a esses terceiros. E então, tem que ter noção de os medos que os outros têm sobre você.
Mas sobre o que você representa para eles. Imagina que numa situação como a concreta, específica do Timor-Leste, o Timor-Leste vinha de 500 anos de ocupação portuguesa. Depois de quase 30 anos de ocupação da Indonésia. E agora chegava um brasileiro dizendo, uma Argentina e outros de outros países, enfim, dizendo o quê? Sabe? Para ele, segundo o histórico, dos 530 anos antes, nós íamos fazer mais uma turma para ocupar o país deles e eles, mais uma vez, iam ser sometidos a isso que eles conheciam muito bem de tantas e tantas e tantas gerações. Então, não era suficiente nós termos as melhores intenções. Nós tínhamos que entender o que nós representávamos para eles, para poder falar desde ali e para poder construir com eles a visão do país que eles queriam ter para eles mesmos. E nós entender essa visão, ao invés de nós impor a nossa visão sobre o que era o melhor. E parece muito simples. Na verdade, é bem simples. Mas o trabalho é bem complexo porque estamos acostumados a, de alguma forma, acreditar que porque você estudou em Harvard, você tem as respostas. Mas você não tem nenhuma resposta. A única resposta que você aprende em uma universidade como Harvard é que você não tem nenhuma resposta e que você precisa escutar, aprender e a partir de ali começar a construir. Então o grande desafio nosso lá foi afinar bem a sintonia do ouvido e entender também entender desde aquilo que não é falado. Porque os verdadeiros segredos e os verdadeiros medos as pessoas não falam, as pessoas escondem. Por quê? Porque dá vergonha, porque ficam com vergonha ou ficam com receio. Então, na diplomacia internacional, grande trabalho é mais do que a empatia. É essa busca ativa em compreender o que está por trás desses medos. Por exemplo, o que estava por trás do líder guerrilheiro não ir a receber a Sérgio que vinha ao Timor-Leste? O que estava por trás era esse medo de: será que mais uma vez vamos a ser enganados? Será que realmente esta pessoa vem a nos tirar isso que a gente batalhou tanto durante 30 anos e 500 anos, tantas vidas sacrificadas por esse sono, e aqui esta pessoa vai vir me apresentar espelhinhos de cores? Então o grande desafio era realmente essa capacidade de escutar e entender. E não é fácil, não é nada fácil. Eu acho que talvez se os nossos políticos fizeram mais esse trabalho e escutassem mais os anseios e as vontades das populações, talvez o mundo estaria melhor. Mas isso é outra discussão. Carolina, eu não consigo nem imaginar como é ser responsável pela criação de um país, né? Que foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Uhum. E você lá participou desse processo todo. Eu imagino que você se sente um pouco mãe do Timor-Leste e toda notícia que aparece, tudo que aparece, você queira se aprofundar. Você acompanha Timor-Leste como se fosse, de repente, um afilhado seu distante, ali lá de Bahia Blanca? Sem dúvida, para mim, para nós, é um grande orgulho, é o maior orgulho ter participado nessa transição
é um enorme orgulho e um enorme relacionamento, porque é partilhado. As amizades feitas no Timor-Leste são de por vida. As primeiras pessoas que me acompanharam e que me acompanham até hoje, depois do atentado no Iraque, foi o povo timorense, que nunca esqueceu e que me acompanham até hoje, desde o mais alto no governo até a pessoa mais simples trabalhando no campo. E então, por isso que quando é genuíno e quando existe uma verdadeira troca, é de a dois. É de a dois. É uma pessoa que propõe e outra que aceita e devolve. E você devolve de novo, e é um compromisso de por vida. Não foi apenas um projeto. Foi um compromisso de por vida. E Lucas, tinha outra coisa que você tinha falado, que eu me esqueci de complementar, de responder, que eu acho importante para nós. Eu estava com vergonha de falar. Pensei que você não queria me responder, mas tudo bem. Quero. Você falou de o que foi essa transição de estar em Nova York e depois acabar no Timor-Leste, né? Sim. E sabe, dia e noite e sabe, esses extremos tão brutais até. E eu acho que nós brasileiros, e aqui estou falando como brasileira mesmo, com esse sotaque tão forte meu, que denota que eu venho de outro lugar, mas que eu me sinto muito brasileira. A gente tem por vir daqui, por as dificuldades que a gente atravessa todos os dias, até com a pandemia, que agora tem mudado as nossas vidas, tem mudado a nossa percepção do futuro, tem colocado tanto medo. A gente, desde que nasce, está acostumada a ter que sortear obstáculos e ter que se acomodar. E eu acho que isso é parte... A gente sempre reclama que, nossa, para nós é tão difícil e para outros países é tão fácil. As coisas são tanto mais acessíveis e nós estamos sempre com tantas dificuldades. E eu acho que essa prática diária que a gente tem de ter que se adaptar e ter que batalhar e ter que sempre encontrar o jeito para resolver problemas complexos, na verdade, acaba sendo a nossa virtude mais importante, e a gente não valoriza essa virtude. Então, quando eu fui de Bahia Blanca a Nova York, eu consegui me adaptar. E quando depois eu fui de Nova York para Chile, Timor-Leste, eu também consegui me adaptar com mais facilidade do que qualquer outro europeu ou americano que não tem essa habilidade que nós temos assim na nossa sangue, por dizer de alguma forma, no nosso DNA, ADN, que a gente reclama, mas que no final é a nossa maior virtude. E nós teríamos que sabe, nos dar beijinhos, sabe, e nos cumprimentar a nós mesmos, e que no final isso acaba de ser uma gigantesca virtude que a gente tem, e que nós não valorizamos ou minimizamos. Carolina, especificamente no seu trabalho, já usando seus conhecimentos, né, sua formação em economia lá no Timor-Leste, esse seu trabalho é protagonista de uma das cenas... protagonista não, né? Ele é o gatilho de uma das cenas mais bonitas do filme. Quem não assistiu ainda,
tudo bem ouvir aqui, não precisa dar pausa, pode continuar com a gente. O pause não ia resolver nada, Guilherme, porque quando desse play ia continuar no mesmo canto. Mas às vezes a pessoa dá pausa, vai assistir e depois volta. Tem gente que é assim, Lucas. Tá. Brilhou. Mas você não precisa não, pode continuar com a gente, você que tá aí. É uma cena lindíssima que o Sérgio, interpretado pelo Wagner Moura, vai até um desses... É uma espécie de cooperativa. Eu queria que você explicasse exatamente o que é, na verdade. Era um financiamento? Era algum tipo de crédito? Como é que foi isso? O que é exatamente esse trabalho que o filme retrata de maneira tão bonita? Bom, eu troquei o mercado financeiro porque eu queria fazer um tipo de trabalho que fosse mais, que realmente chegasse a melhorar a vida das pessoas. E eu encontrei essa vocação, encontrei a forma de plasmar essa vocação através de microcréditos, do trabalho de microcréditos, de levar recursos financeiros para aqueles que ficam na periferia do mundo financeiro. E acontece muito em lugares de guerra que a primeira coisa que acontece durante uma guerra é que a economia é totalmente destruída. E a primeira coisa que acontece é que qualquer recurso econômico, qualquer recurso mercantil some, desaparece. E para poder implementar esse conceito tão almejado de paz, esse conceito abstracto de paz, a pessoa pergunta: o que é realmente a paz? A paz é a estabilidade econômica. A paz é você ter o mínimo para poder subsistir. A paz é poder você ter uma dignidade para poder manter a sua família. A paz é poder ter acesso a poder construir poder construir uma casa ou uma moradia digna. A paz é ter meios. E com os microcréditos, então, para ter essa estabilidade de paz, é fundamental em qualquer lugar de guerra, e foi isso tanto no Timor como no Iraque. Era essencial dar uma injeção financeira na economia, através de colocar em funcionamento aquelas pessoas que tinham perdido tudo. E então eu tinha um projeto onde nós dávamos pequenos créditos, sobretudo para viúvas que seus maridos tinham morto durante a guerra, ou que seus filhos tinham também morto. E sem ser um spoiler, como vocês falaram, mas nessa cena que Guilherme e Lucas falam, existe uma senhora e que nas costas dela, na parede, existem duas fotos. E as duas fotos é uma foto do marido e outra foto do filho, os dois mortos na guerra. E trata-se então de uma cooperativa para mulheres para desenvolver seu craft, seu trabalho com tecidos para poder depois vender o tecido no mercado, que é mobilizado através destes pequenos créditos. E também esses créditos têm a ver com a dignidade, porque existe um elemento que muitas pessoas às vezes não se dão conta, mas durante a guerra tem um elemento dignificante no sentido de que os guerrilheiros são reverenciados pela população, porque defendem a população. Então, quando a paz chega,
esses guerrilheiros, de repente aquele rol que eles antigamente tinham durante a guerra acabou. Sim. E eles já não são mais aqueles heróis, eles apenas acabam desempregados. Então, por isso que é essencial, rapidamente, encontrar uma forma de brindar microcréditos para que esse guerrilheiro de repente se transforme em um carpinteiro ou se transforme em um motorista de micro-ônibus ou que consiga abrir uma pequena loja e que fique ativo na sociedade, talvez adaptado em um rol diferente, um rol que não tem armas, mas que faz uma contribuição concreta para a sociedade. Uma coisa que eu acho que ficou um pouco... Até a gente entende, né? Por ser uma estratégia narrativa, porque é muito complicado explicar o trabalho do Sérgio, que deve ser meses, né? Trabalho de negociação, assim, complexo, longo, e às vezes no filme ficou parecendo assim que dependia de falar a coisa certa na hora certa, em uma situação que as coisas se resolveriam magicamente, né? Mas queria que você falasse um pouquinho desse Sérgio negociador, né? Porque é uma das coisas que o leva a ter tanta proeminência, né? Eu assisti o documentário também, que tem também no Netflix, né? O documentário de 2009, que lá a Carolina brilha, né? Ali não precisou ser nenhuma Ana de Armas para representá-la, que ela mesma está lá no documentário. E no documentário fica até mais evidente, assim, né? As maneiras que ele encontra de ir além, onde outras pessoas não conseguiam, né? E isso que o tornou, assim, que ele ficasse tão bem ranqueado, né? Fala um pouquinho aí desse Sérgio que conseguia as coisas. Por que ele conseguia as coisas? É interessante essa pergunta, Lucas. É muito interessante. Se você teria conhecido o Sérgio era uma pessoa que tinha uma enorme capacidade de empatia e que você acreditaria que em um minuto você era o centro do mundo. Mas ele fazia isso honestamente e não como um método. Por isso que ele tinha tanto sucesso, porque ele se colocava em segundo lugar sempre. Ele brilhava porque ele ficava atrás e não porque ficava à frente. E ele então ele acabava tendo esse sucesso porque os interlocutores eram as pessoas que estavam no centro da ação. E os interlocutores, então, acabavam confiando nele e aceitavam os conselhos que ele depois dava. Mas para chegar a esse ponto, ele fazia esse trabalho de formiguinha, que era um trabalho de investir no relacionamento. É verdade que no filme de ficção, porque por ser um filme de ficção, essa parte está abreviada. Acredito que o diretor teve que escolher uma linha narrativa e não podia escolher 20 linhas narrativas simultâneas. Mas Sérgio tinha essa forma genuína, honesta, de fazer com que outra pessoa ocupasse o lugar preeminente. E eu falo disso de forma genuína porque ele fez isso até o final. Ele fez isso sempre. Ele não fez isso como estratégia. Ele fez isso como... Esse era seu leitmotiv vital.
E vou te dar 2 exemplos concretos para você entender bem. Porque o filme é muito sutil nesses elementos, mas muito eficiente. E esse filme pode ser visto várias vezes, cada vez tem um significado diferente. O primeiro exemplo é que durante no dia da independência do Timor-Leste, e eu quero dizer que para chegar a essa independência foram 3 anos de muito trabalho, de muito sacrifício, de muito trabalho. Sim. No ápice, no momento chave da cerimônia de independência, na vida real, e como mostra, bom, o filme sem querer dar um spoiler, Sérgio e eu saímos da cerimônia e deixamos os timorenses brilhar na sua cerimônia de sua independência. A gente era apenas um veículo. A gente não era a estrela. Sérgio não era a estrela. Ele era o veículo para que os timorenses fossem as estrelas de sua independência. E então, nesse momento de celebração, a gente foi apenas a correr pela cidade. E você vai achar poucos líderes que não iriam capitalizar num momento de tanta importância sem estar no foco da luz. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo... Antes de você contar o segundo exemplo, Carolina, desculpa, foi a parte que eu achei mais forçada do filme. Eu pensei, não, jamais isso aconteceria. E você tá me surpreendendo muito. Como assim? Eles vão correr agora? Não tá errado isso aí. Mas vocês fizeram isso mesmo, então? Sim, nós fizemos isso. Sim. Sérgio era o representante especial do secretário-geral. Ele não era o secretário-geral. Ele era apenas o seu representante. E sempre ele falava isso. E no dia da independência, o secretário-geral, Kofi Annan, das Nações Unidas, veio para o Timor. E, literalmente, Sérgio deu as chaves do país. Que nem o rei Momo, que nem o prefeito do Rio dá as chaves ao rei Momo sexta-feira de carnaval. Sérgio deu as chaves do Timor ao secretário-geral e falou, eu apenas sou o seu representante, mas eu sou ninguém. E isso que a gente fez na realidade. A gente saiu a correr, porque era também a nossa despedida. Era a nossa despedida do povo. E a nossa despedida do povo era a nossa despedida através de desfrutar a cidade através do nosso olhar privado, como nas pessoas, correndo, como sempre tínhamos feito. Não através de estar numa tarima ou num cenário, mas através de fechar com uma atividade que era parte das nossas atividades diárias. Por última vez. A gente não precisava ficar do lado estava Bill Clinton, estava Kofi Annan. A gente não precisava, nesse momento, não precisava, então saímos a correr. Isso é verdade, totalmente verdade. Totalmente verdade. Aí eu te atrapalhei, o segundo exemplo. E o segundo exemplo... O segundo exemplo, sabe, foi quando ele morreu. O segundo exemplo foi quando ele ficou preso nos escombros, no Iraque, no prédio, que ele nunca revelou que ele era o chefe da missão. Ele apenas falou que ele era Sérgio do Brasil. E ele jamais falou, eu sou o chefe, Ele nunca falou isso. E porque ele sempre se colocava como segundo.
E não é verdade que o resgatista sabia que ele era o chefe da missão. Ele só soube quando ele saiu. E as pessoas falaram que a pessoa que acabava de morrer era o chefe da ONU no Iraque. E eu acho que isso foi o último e grande exemplo dele, de mostrar a grandeza, de ser coerente até o final, de que o que importaban eran nosotros y él era apenas o vehículo para os outros brilharem. E Sérgio tinha o que eu chamo o brilho de dentro. Esse brilho que não é uma pátina que as pessoas colocam de fora e que vai para dentro. Ele tinha esse brilho que está dentro e que sai. E que todas as pessoas ficavam encantadas com esse brilho, porque esse brilho ele tinha dentro. E por isso que ele causava tanto sucesso, porque era um brilho genuíno, bem genuíno. Carolina, depois da missão de vocês no Timor-Leste, que foi aclamada mesmo, né, internacionalmente, e quando sai a notícia de que vocês iriam para Bagdá, começou a se especular na imprensa que o Sérgio estaria na lista ali para ser o secretário-geral da ONU. Uma ideia que, na verdade, tudo que veio depois desmente, né? Tanto o documentário de 2009, vocês falam sobre isso. Na própria narrativa do filme também é uma espécie de... Essa missão aqui é uma missão que eu tenho que fazer, porque é um chamado, acho que eu tenho um compromisso aqui, mas na verdade eu tenho outro plano, eu quero agora sossegar, eu quero voltar para casa. Como que você viu esse movimento assim de, depois desse sucesso incrível, né, mano, criar um país ali num movimento, num processo tão interessante, tão rico, ter tanta correlação de forças ao seu redor ali? Porque uma coisa é como você falou, né, o Timor-Leste super tranquilo não lá dentro, mas assim, sem as forças das potências internacionais envolvidas para puxar para o seu próprio lado, e de repente vocês estão agora a ponto de cogitarem o Sérgio para o maior cargo diplomático do mundo, né, a maior posição que existe, com Estados Unidos interferindo diretamente, com George Bush falando no processo, uma região absolutamente nova para vocês e com muita força de relevância internacional, com tanta gente interessada no que aconteceria ali. Como é que foi vir para o olho do furacão? Olha, Sérgio já estava no topo da carreira dele. Sérgio era o alto comissário dos direitos humanos. Essa posição era a posição mais alta no mundo em direitos humanos. Ele tinha reemplaçado a Mary Robinson, que tinha sido presidenta da Irlanda. Então, ele já estava no topo da carreira dele. Ele não tinha ambição de mais outra coisa. Talvez as pessoas ao redor dele especulavam com isso, mas não quer dizer que ele especulava com isso, né? Na época, eu me lembro muito bem, em 2002, que começou um discurso de George W. Bush nas Nações Unidas, falando sobre a ameaça do Iraque, que era um discurso muito esquisito, muito estranho. E que nós escutamos, mas nós estávamos envolvidos na nossa vida, nos instalando novamente no mundo, de volta ao mundo depois do Timor. E nessa época houve uma grande preocupação dentro das Nações Unidas por ser vista como uma instituição irrelevante. E o perigo da guerra era um perigo muito forte, e Sérgio estava muito preocupado
pelo efeito da guerra nos direitos humanos. Por quê? Por ele ser o alto comissário de direitos humanos. Então, ele via a responsabilidade que ele tinha como alto comissário de direitos humanos. Mas naquela época, os Estados Unidos começaram a colocar muita pressão sobre Kofi Annan. E Kofi Annan estava muito pressionado. Nas reuniões que Sérgio me contava, que ele escutava, o Kofi Annan falava sobre toda essa pressão que os americanos colocavam sobre ele. E em algum momento dado, Kofi Annan começou a colocar muita pressão sobre Sérgio. E me lembro de ter tido essa discussão várias vezes sobre por que era que Sérgio estava sendo tão pressionado para ir para o Iraque. E aí o desejo de Sérgio de convencer a Kofi Annan de que direitos humanos era a sua prioridade e que era um momento de outra pessoa assumir as missões de risco, como as missões de Afeganistão, mesmo para o Iraque, e que para ele poder focar no cargo de direitos humanos. Mas volta e meia sempre acontecia que Sérgio era pressionado, e ele já tinha sido pressionado para ir a Afeganistão, e ele tinha contornado essa pressão. E outro alto funcionário, Lakhdar Brahimi, eventualmente acabou sendo enviado para Afeganistão. Aí, de repente, aconteceu a guerra do Iraque e Kofi Annan deixou de pressionar sobre Afeganistão e começou a pressionar sobre o Iraque. E acho que é importante ter em conta de que a posição de alto comissário de direitos humanos é uma posição nas Nações Unidas onde a pessoa é escolhida a dedo pelo secretário-geral. Não é uma posição onde os países membros das Nações Unidas escolhem ao representante, escolhem ao alto comissário. O alto comissário é escolhido a dedo pelo secretário-geral. Então, eu falo disso porque a margem que Sérgio tinha para se negar a ir ao Iraque era estreita. Eventualmente, ele podia se negar um número de vezes, mas eventualmente, se seu chefe determinava que enviava ele ao Iraque, a única opção era renunciar às Nações Unidas. Essa era a opção. E Sérgio tinha um compromisso com a carreira dele durante 34 anos para renunciar às Nações Unidas. E então houve esse compromisso de ir ao Iraque apenas uns meses. O Kofi Annan queria que Sérgio ficasse durante 6 meses. Sérgio falou: eu vou ficar só 3 meses. Finalmente eles concordaram que o termo ficaria por 4 meses. A condição era que eu também iria na minha condição de profissional, porque eu também trabalhava nas Nações Unidas, eu tinha experiência em construções de nações e eu já tinha uma experiência de 7 anos dentro da organização. Então, o compromisso foi ir 4 meses, de que no retorno Sérgio retornaria a direitos humanos e que eu também estaria com ele na missão.
E nesse trabalho lá no Iraque, foi alguma coisa similar ao que você havia feito já no Timor-Leste? O projeto que você desenvolveu? Era essa a intenção? Como é que era? Era totalmente diferente. A situação era totalmente diferente. Nós tínhamos uma intenção, mas no caminho a situação acabou sendo totalmente diferente. Meu trabalho específico lá tinha a ver com continuar desenvolvendo os direitos das mulheres, mas especificamente tinha a ver com identificar a sociedade civil que durante a última década tinha estado trabalhando underground, o que se chama clandestinamente. E, de alguma forma, que as pessoas tivessem a confiança para poder sair à superfície e entrar em diálogo com os representantes das Nações Unidas, comigo, neste caso. Carolina, esse momento eu acho que não tem como descrever, não tem como analisar, acho que nem racionalizar, né? A gente não quer nem ficar entrando muito nesse detalhe, mas evidentemente que a experiência de um atentado terrorista em que você é sobrevivente, mas perde seu marido, perde seu companheiro, e de alguma maneira perde também sua carreira, né? Não é perde exatamente, mas os desdobramentos te empurram para uma nova situação de trabalho que imagino que você jamais esperou que aconteceria. É possível dizer que assim, a sua vida tem um antes e um depois do Iraque, né? Assim, quando você viu isso num filme, esse seu tema que tantas vezes você tem que falar a respeito, mesmo quase 20 anos depois, assim, em algum momento dá para falar sobre isso e não ficar mal por dias, assim? Olha, acho não. Definitivamente tem antes e tem depois. O filme sugere alguma coisa, mas não fica pontos suspensivos, não aprofundiza nessa parte. Eu acho que fica o signo de interrogação sobre o que aconteceu depois da morte do Sérgio. O filme também não, em nenhum momento, coloca a luz sobre a responsabilidade das Nações Unidas na sua embaixada por não ter nenhum tipo de equipamento para resgatar as suas próprias pessoal. Apenas coloca como se os Estados Unidos tivessem a única responsabilidade e as próprias Nações Unidas como que exime de responsabilidade. E isso é algo que eu acredito que os que assistem ao filme se dão conta de que na vida real existe uma parte que precisa ser melhor contada. E sobre o capítulo pós-atentado, eu fui deletada das listas dos sobreviventes. O meu depoimento sobre o que aconteceu no atentado não foi tomado em conta dentro das investigações. Colocaram obstáculos para eu chegar até o velório e começou tudo um novo capítulo que foi tão... qual poderia ser a palavra? Inacreditável até para mim, que eu era funcionária durante 7 anos das Nações Unidas, sobretudo de uma organização que levanta as bandeiras sobre
a segurança e o bem-estar de funcionários, sobretudo aqueles no cumprimento do dever. E foi um novo capítulo que ainda hoje eu me pergunto por quê foi que aconteceu dessa forma. Estou quase terminando um livro onde eu conto desde o ponto de vista meu, o único que tenho, mas de uma mulher que é um ponto de vista diferente ao ponto de vista do homem. Todo esse meu caminho e depois o que eu tive que enfrentar desde o momento que Sérgio morreu até recentemente. Eu tive que fazer um processo judicial para que o nosso casamento fosse reconhecido, e esse processo judicial internacional demorou 10 anos, que foi muito tempo, e depois eu levei esse processo frente às Nações Unidas para que fosse reconhecido, mas ainda hoje a organização persiste em não reconhecer meus direitos como mulher de Sérgio, como sobrevivente do atentado ou como funcionária da ONU. E eu não consigo me explicar o porquê dessa atitude. Eu ainda hoje não entendo o que esse evento do Iraque, que marcou um antes e um depois na organização, tem de tabu para essa atitude da organização. É inaceitável isso, né? Uma coisa que me deixou bem confuso com o filme é porque no documentário o Sérgio é apontado pelo... Eu acho... Faz um tempinho que eu vi o documentário, mas eu acho que é o primeiro que chega... É Bill, né? O nome do primeiro que chega pra tentar salvá-lo. É Bill o nome dele? Bill, é verdade, Bill. Aí eu acho que no documentário é ele que comenta que o Sérgio pediu para tirar o tanque da entrada das Nações Unidas, né? E no filme fala como se o Sérgio tivesse mandado toda a segurança embora, e ele pede desculpa lá pro Gil porque ele fez isso, ele pede desculpa. Fica assim, meio como se a culpa de tudo ter acontecido fosse por conta do Sérgio ter mandado tirar a segurança, né? E eu não imagino que seja algo que estivesse assim ao alcance do Sérgio comandar as tropas, onde é que elas ficariam, se a ONU ia ter sua própria segurança, se os Estados Unidos iam ter algum outro tipo de segurança no perímetro, não sei. Pelo que eu entendi do documentário, ele queria deixar a cara da ONU assim mais amistosa para a população, né? Não como se, não, a gente não precisa de segurança. E meio que foi a ideia do filme. É algo que isso realmente é uma percepção minha, não sei se eu estou errado, mas se foi isso, te incomoda muito? Tem mais alguma coisa no filme que te incomodou a ponto de ficar assim querendo falar para todo mundo, não foi isso que aconteceu? Olha, eu acho que é chave entender que o filme é uma ficção. Sim. O filme é uma ficção e tem coisas positivas, como qualquer ficção, mas tem coisas que não são verdadeiras. E eu te agradeço, Lucas, por levantar essa parte, porque realmente essa parte, se é compreendida da forma que você acaba de expressar, é a compreensão errada. Sérgio era o negociador político. Nós estávamos numa missão política. E essa missão política é uma missão muito complexa, porque, como eu explicava antes, parte desse trabalho significa identificar todos os atores políticos, tanto religiosos como de partidos, como a sociedade civil, como
os que estão clandestinos, como a sociedade religiosa. Então, esse trabalho é muito sensível e muito trabalhoso, porque você precisa construir relacionamentos e não é de um dia para outro que as pessoas vão te contar seus segredos e seus temores. É uma construção. Então, numa situação dessas, existe uma separação entre quem faz o trabalho político e quem faz o trabalho logístico. Quando eu falo do trabalho logístico, eu falo do trabalho de conferir que a luz funcione e a eletricidade funcione para ter ar-condicionado com 50 graus de calor, ter carros que te levem de um lugar para outro, ter comida disponível, ter computadores para o escritório e também ter segurança no prédio. A segurança é parte da logística. E Sérgio não fazia logística. A logística é um componente fundamental, mas não era a responsabilidade de Sérgio. Então, isso acho que precisa ficar bem claro, que Sérgio não tinha nenhuma responsabilidade pela logística no Iraque. Imagina o trabalho que ele tinha como articulador político era pesada demais. Imagina se ele também ia estar conferindo se tinha eletricidade no prédio, se tinha comida no restaurante ou se tinha guardas na porta. Esse não era o trabalho dele. O trabalho dele era outro. Claro, houve, é verdade, uma situação onde tinha um tanque na porta, é verdade. Mas aí foi o Conselho do Iraque, que se reunia em Nova York, liderado por Kofi Annan, quem determinou que esse tanque tinha que ser retirado. Não foi Sérgio quem determinou, porque não cabia nele essa decisão. E vou te dizer mais, um último elemento. O último elemento é que para você garantir a segurança de um prédio, a forma de garantir a segurança de um prédio, e para dar-te um exemplo, uma embaixada, qualquer embaixada no mundo, a melhor forma de garantir a segurança de uma embaixada, como dizer a embaixada por dar um exemplo, a embaixada de Israel em Brasília, a melhor forma de garantir a segurança da embaixada de Israel em Brasília não é colocando um tanque na porta da embaixada de Brasília de Israel. De fato, eu acredito que a embaixada de Israel em Brasília não tem um tanque na porta. Mas acho que ninguém vai pensar que então a embaixada de Israel em Brasília está desprotegida. Não, claro que não. Por quê? Porque existe uma troca de informação, o que na linguagem chama-se de inteligência, que mantém que essa embaixada está totalmente controlada e protegida de outras formas. Pelo contrário, tendo um tanque na porta a um terrorista, o tanque não tem a velocidade e a facilidade de ter um terrorista que vai com um carro-bomba a entrar num prédio. Então, se essa cena é pensada como um stand-in ou como uma representação que Sérgio tinha a responsabilidade sobre a segurança no Iraque, não é uma interpretação errada, porque Sérgio não tinha essa responsabilidade. E acho importante clarificar esse ponto. Carolina, o pessoal que fez o filme, que participou da produção, eles procuraram a família, você, a mãe do Sérgio, alguém do centro, para alguma coisa? Ou foi mais distante? Assim? Não. Eles não procuraram. Eu não fui procurada. Eles fizeram o filme. E é uma produção de Netflix. E, bom, eu acho que é importante colocar essas partes, clarificar que tem essas simplificações
que talvez possam fazer que as pessoas interpretem de forma errada. E também tem outras coisas que eles, naturalmente, da parte artística, eles utilizam para poder levar a figura de Sérgio a um público maior. E eu acho que é importante poder colocar e que as pessoas enxerguem o filme como um ponto de partida para se interessarem na vida de Sérgio com detalhe. E eu acho que isso é positivo, é uma forma de que uma vida que vale a pena ser conhecida seja conhecida. E, então eu gosto então de ver essa parte, essa metade do copo cheio, essa parte é positiva. E a partir dali, daquele pontapé inicial, então começar e corrigir, talvez com a ajuda de vocês, essas partes que foram simplificadas, talvez com criatividade para poder criar uma linha narrativa, mas que não são verdadeiramente assim. Não são verdadeiramente assim. Eu acho que a parte positiva é que talvez sem um filme de Netflix, muitas pessoas nem saberiam da história do Sérgio. E que com essa interpretação vocês me convidam e eu conto para vocês e de alguma forma temos a oportunidade de falar sobre outras coisas que são importantes e que de outra forma não estaríamos falando. Carolina, tanto o documentário quanto o filme apresentam um Sérgio muito apaixonado pelo Brasil, né? Às vezes até na forma do arpoador, mas de maneira geral pelo Rio e pelo Brasil. Ele tem aquela fala dele muito conhecida de que ele não queria ver o Rio de Janeiro naquela situação, né? Similar ao do Iraque, né? Ocupado, invadido por outro país, né? Ele sempre fala com muita reverência do Brasil e assim, me parece que o Brasil deveria ter uma espécie de reverência similar ao Sérgio também, né? Mas o Sérgio é um pouco talvez distante demais da nossa realidade, assim, do nosso dia a dia, né? Um trabalho muito específico, muito desconhecido de boa parte do mundo, né? Ele não tá na TV, não tem entrevista com a Anitta, com ele, apesar de ter uma entrevista com a Marília Gabriela, né? Que eu vi um trecho no seu Twitter. Assim, ele não faz parte do dia a dia. Se eu perguntar na minha família sobre o Sérgio Vieira de Mello, pouca gente da minha família, que é muito grande, um percentual pequeno que vai conhecer a história dele, né? E o filme provavelmente vai fazer com que muito mais pessoas conheçam. Mas você agora está tocando junto com a sua sogra o centro, né? E queria que você falasse desse centro, porque eu acho que é uma forma da gente aproximar, né? Quando você contou pra gente aqui antes de começar as ideias que você tem pro centro, eu fiquei assim, meus olhos, talvez você não tenha conseguido ver, mas eles estavam brilhando, né? Porque acho que é uma forma de aproximar a diplomacia da gente, né? E diplomacia não necessariamente precisa ser algo internacional, né? É algo que a gente precisa na nossa vida, né? Então fala do centro, que a gente quer aprender muito e saber como é que até os ouvintes, né, podem também querer se aprofundar, entrar, ver como é que a gente pode participar, indicar pessoas. Eu te agradeço, Lucas, porque é verdade, as pessoas às vezes pensam que o trabalho da diplomacia, o trabalho da ONU é lá longe e fica distante e meio desassociado da nossa realidade. E na verdade, quando você enxerga de perto a diplomacia, na verdade é um conjunto de habilidades. E são habilidades bem simples, que a gente utiliza dia a dia e que se a gente afina um pouquinho mais, assim, trabalha nelas um pouquinho mais, a gente pode melhorar o nosso trabalho diário.
E foi com esse objetivo que, com a Gilda Vieira de Melo, com a minha sogra, com a mãe de Sérgio, que a gente fundou o Centro Sérgio Vieira de Melo, claro, para preservar o legado, para que ele fosse lembrado, mas, sobretudo, com o objetivo de democratizar o ensino da diplomacia. E poder, assim, então, desenvolver algumas características-chave que são solicitadas, que são requeridas no mercado de trabalho. E, de fato, a gente se deu conta de que a falta de oratória, de negociação, de resolução de problemas, ou até de etiqueta, pode ser muito prejudicial para os jovens hoje em dia. E brevemente vou te explicar como. Por exemplo, a falta de oratória pode fazer que as suas ideias não sejam ouvidas, ou que pareça frente a terceiros que você não possui domínio sobre um assunto porque você não parece suficientemente confiante quando você faz uma apresentação. Também, sei lá, você também, por exemplo, pode parecer inseguro fazendo um flerte com uma menina, porque não tem boa oratória. A falta de negociação pode fazer o básico, que você perca dinheiro em negociações bancárias ou em qualquer trabalho, ou pode também fazer perder a chance de influenciar alguém que você quer influenciar, que é importante que você saiba influenciar com eficácia. Depois também é importante saber desenvolver o raciocínio lógico para resolver problemas. Então, não ter domínio de um raciocínio lógico faz que você acabe atrapalhado. E, finalmente eu acho importante o elemento da etiqueta. A etiqueta tem a ver com poder fazer que as pessoas não te julguem previamente. E vou te dizer algo que talvez as pessoas não saibam, mas apesar do que possa parecer, 60% dos brasileiros têm pavor de falar em público. E só 10% sabem se expressar plenamente em situações públicas. Então, a gente enxergou essa oportunidade e com a Gilda a gente viu um campo interessante talvez desse mundo de diplomacia, trazê-lo para algo mais concreto e diário. E a verdade é que temos interesse de várias entidades. Fuimos contactados, por exemplo, por estudantes universitários, estudantes do segundo grau, mas também por tribunais de justiça. E vou te dar um exemplo de várias execuções de medidas socioeducativas em diferentes estados, e a gente está muito, muito, muito animada. E talvez bom, se vocês querem ter mais informações, a melhor forma é entrar no nosso site e pegar as informações de lá. Escreve Centro Sérgio Vieira. Você pode passar pra gente? Por favor, seria muito legal. É só entrar no site sergiovieirademelo.org e aí está toda a informação. Mas também temos conta no Instagram, Centro Sérgio Vieira de Melo, e também temos conta no Twitter, Sérgio Vieira de número 8. Sérgio Vieira de 8. E também temos conta, finalmente, no YouTube, Centro Sérgio Vieira de Melo. Então, convido vocês a entrar, ler, se informarem e depois entrar em contato com a gente
para fazer coisas maravilhosas. Tem que fazer uma conta no TikTok também, que agora o jovem adora Ah! TikTok, cara. Aí você me É ajuda, muita né, juventude. A gente é horrível nisso aí, Carolina. Ele tá só tirando sarro. A gente tem que se adaptar. É. Temos que nos adaptar, porque senão TikTok. Desde quando que você tá no Brasil permanentemente, Carolina? E o que você tem feito além do centro desde então? Olha, eu estou trabalhando como consultora. Eu trabalho como consultora em questões de transparência e accountability. Também sou professora em instituições universitárias e também trabalho em desenvolvimento de lideranças. Sou professora de liderança adaptativa em diferentes centros. E isso é o que eu tenho feito nesses últimos anos. Eu não trabalho mais na ONU, nas Nações Unidas. Eu deixei as Nações Unidas depois do atentado e me reconstruí de outra forma. E tá no Brasil desde que ano? Olha, eu voltei ao Brasil depois do atentado, em 2003. Eu fui morar com a minha sogra. Eu tenho uma sogra que é maravilhosa. Ela é uma força da natureza. Ela me acolheu no Rio de Janeiro, pertinho ali do Arpoador. E aí eu decidi que me sentia bem no Brasil, e aí eu resolvi ficar. Pelo meu trabalho eu tenho que viajar muito, então eu estou sempre viajando. Eu não estou mais no Rio agora, mas estou sempre viajando para o Rio. E também viajo muito para a minha terra, para a Argentina. Toda a minha família está lá. E como eu trabalho como consultora, eu corro atrás dos projetos e eu estou sempre viajando. Mas estou sempre voltando, que é a parte importante. Para quando é que você está planejando lançar o livro? Olha, o mais rápido possível. Eu estou procurando uma editora, ainda não tenho uma editora, e então depende da editora para poder já contar a minha parte da história e que as pessoas... Já está pronto então o livro? O livro está quase pronto, está 90% pronto. Está 90% pronto. Já levo uns anos, mas tem sido um processo super legal, um processo muito reconfortante para mim poder contar a história e partilhar a minha história. Em quantos países você já foi publicada? Porque eu já olhei o seu site lá, tem link para todos os jornais do mundo, eu acho. E sempre texto seu, né? Olha, faz 17 anos do atentado e eu achei importante poder colocar a minha voz lá fora. Achei importante que a minha parte da história fosse conhecida e que fosse conhecida em todas as línguas. Então, eu sempre, todo ano, eu aproveito o gancho do dia do atentado para transformar um dia de lembranças ruins em um momento de conscientização e de lembrança. E eu identifiquei que a forma de fazê-lo era através de escrever um ensaio, um artigo de opinião e de oferecer e de que pessoas
lessem e dessa forma manter a chama acesa. A chama acesa, a chama do idealismo, que eu me considero uma pessoa idealista. Eu abracei sempre certos ideais. Eu conhecia Sérgio, com quem partilhava esses ideais, e eu acredito que escrever é uma forma de dividir e partilhar esses ideais com outras pessoas. Eu fiquei encantado com a história, mais ainda agora, conhecendo mais de você. Tô curioso para esse livro também. A gente tá, assim... Foi uma história muito tocante, viu, Carolina? Aqui, conhecendo, né, tomando contato, e acho que você falou foi muito legal mesmo. A gente pode fazer uma outra aí, problematização, né, do filme, sabendo de que, na verdade, é outra coisa mesmo, né? Mas só o fato de a gente poder, por exemplo, ter trazido você aqui para contar um pouco mais dessa história, poxa, acho que nosso ouvinte, não tenho dúvida que vai concordar também. É uma experiência riquíssima, assim, né? Uma mulher com a sua trajetória ímpar, assim, né? Incrível. É ímpar, assim, é única, né? Porque onde que você encontrar uma história dessa? Não tem uma história dessa. Não você tem. É muito generoso, não, Guilherme. Não, é verdade. Você é muito generoso. Não, Carolina, eu juro a você que Então, olha, eu queria te agradecer a disposição, essa simpatia também por estar aqui com a gente. A gente, assim, ficou assim super comovido mesmo com a possibilidade de falar contigo, e o programa, né, a conversa superou as expectativas que já eram altas, assim. Então, eu queria te agradecer de coração. Guilherme e Lucas, realmente eu acho o filme, como falei mais cedo, uma oportunidade para dar o pontapé para contar uma história que merece ser contada, que tem muito mais, e que é uma história de um brasileiro, de uma argentina, de dois latino-americanos, mas de um brasileiro como vocês dois, como pode ser qualquer brasileiro deste grande país, com 200 milhões de pessoas, e que ele, com um pouco de curiosidade, e com um pouco de empatia, e com um pouco de vontade, ele tocou as vidas do mundo inteiro. E eu acho que essa história é uma história que vale a pena ser contada, e que vale a pena que chegue a todo mundo. Então, é verdade, o filme de Netflix tem alguns erros, e a gente vai falar sobre esses erros. Mas é importante que as pessoas assistam, e que com esse pontapé se interessem mais, e quem sabe, talvez se interessem por uma vida internacional, e se não se interessam pela vida internacional, que acompanhem o Centro Sérgio Vieira de Mello, e a gente implementa esses elementos aqui no Brasil, e em outros países de língua portuguesa, por exemplo, o Timor-Leste. E que eu acho que se essas grandes organizações internacionais tivessem mais perfis de brasileiros com essa empatia natural, com essa simpatia tão que sai do verso, o nosso mundo talvez seria um mundo menos cínico, mais autêntico, mais honesto. Então, eu deixo aqui o convite para as pessoas pensarem nesse ponto, e talvez para os jovens que escutam este podcast, de pensar numa carreira internacional, de todas as formas, ou de agir aqui para desenvolver esses talentos, que o brasileiro tem muitos, e vamos investir mais, vamos investir em desenvolver mais. Carolina, muito obrigado. Poderia aqui, na minha última participação, perguntar dos seus ideais, né, de como foi você viver essa sua trajetória toda, alguma coisa filosófica, alguma coisa profunda, mas vou usar a minha última chance aqui para perguntar o que você achou da Ana de Armas representando você. Você aprovou? Olha, é uma ficção. Não sou eu.
É a criatividade dela sobre um personagem que foi apresentado a ela. E ela, como uma grande atriz que ela é, eu acho que ela é uma baita atriz. E eu acho que ela vai chegar muito longe, porque ela é uma excelente atriz. Eu não era muito ligada ao mundo das artes, mas eu realmente posso enxergar quando alguém faz um verdadeiro esforço por tocar tudo o leque de possibilidades emocionais. E eu acho que ela consegue desenvolver todo esse leque de possibilidades. De novo, é um personagem que ela desenvolveu, que é diferente da minha vida, mas como ela desenvolveu esse personagem, eu acho que ela fez estupendamente. Diplomata, como sempre. Gente, Carolina, muito obrigado. Desculpa o Lucas aí, às vezes ele faz essas coisas, mas ele é gente boa. Forte, obrigado de novo. E a gente vai seguir atento aqui aos seus passos, eu não tenho dúvida. Hoje em dia já você procura a Carolina no Google, assim, você vai ter notícias sobre ela em tudo quanto é canto agora. Então, olha, você tem disponibilizado na parte... mas tem... Você continua muito generoso. Não, de verdade, esse tempo que você disponibilizou pra gente, a gente sabe que é muito valioso, e que nosso ouvinte faça bom proveito dessa oportunidade de te ouvir, porque foi muito legal mesmo. E estamos seguindo aí os seus passos, onde você for a gente vai estar acompanhando, porque é uma história que a gente quer ver ainda mais o que você vai fazer, porque vem coisa muito boa por aí. Muito obrigada pela plataforma, por deixar contar um pouquinho da minha história, por ter essa conversa tão legal com vocês e por ter acesso ao seu público. Acho super legal. Muito obrigada de coração. Elástico Mental. Elástico Mental.